sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai tratar sobre a questão da transformação de tensão, né? É uma técnica importante para o engenheiro, né? Para o conhecimento do engenheiro, porque por vezes é necessário que a gente tenha o domínio e conheça como fazer uma transformação de tensão, né? Então, visando isso, né, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é a questão do estado geral de tensão, né, que ela é caracterizada por 6 componentes, né, que são independentes, conforme a gente pode visualizar aqui na figura, né. Então a gente tem as tensões principais, sigma x, sigma y, sigma z, e as tensões cisalhantes associadas, né, e a gente pode deixar ela disponibilizada dessa forma, né, como uma matriz, né, o tensor-tensão de Charpy, certo? Então aqui o sigma x, sigma y e sigma z, a diagonal principal, né? E aqui a gente tem uma matriz que ela é simétrica, certo? Sabendo disso, sabendo que ele pode ter exatamente esse comportamento, ter, né, todas essas tensões envolvidas, né? E que isso pode acabar, né, trazendo algumas complicações, inclusive na questão dos cálculos ali, alguma matemática um pouco mais pesada, um pouco mais dificultosa, né? Alguns modelos vêm com o intuito de simplificar e aproximar, né, os comportamentos das estruturas, né? Então, existe, por exemplo, o estado plano de tensão, que é um dos modelos que vem para simplificar aquele nosso componente de tensão ali que foi mostrado. Então, se a gente tiver uma estrutura com essa característica aqui, né, por exemplo, chapa fina, né, esforços apenas normal, apenas a direção aqui da chapa, né, nenhum esforço normal à superfície, como esse que eu estou desenhando, né? Então, quando a gente tem esse tipo de consideração, né, esse tipo de situação, a gente pode considerar o estado plano, certo? E isso vai trazer alguns ganhos, né? Alguns exemplos aqui que a gente pode ter na estrutura, né? Por exemplo, uma estrutura que está sofrendo esse carregamento aqui, né? E que eu quero determinar a tensão numa parte externa ao corpo, aqui numa região externa, num ponto fora, né? Na superfície do corpo. Então, como é na superfície, eu não tenho nenhum carregamento atuando sobre esse ponto, né? Então, obviamente, nessa região eu vou ter um estado plano, certo? Então, algumas estruturas aqui, como chapa fina, tubos, né? Algumas coisas já impõem a questão do estado plano de tensão, né? Mas também a gente pode ter um corpo, né, que pode ser robusto, né, que não tendo carregamento na superfície, então nessa superfície livre eu posso considerar um estado plano de tensão. Sabendo disso, sabendo desse estado plano, né, e trabalhando com ele, agora a gente está pegando essa estrutura, né, vocês estão vendo que aqui a gente não tem nenhuma tensão normal à superfície e a tensão cisalhante, né, nessa região também inexiste, então apenas do plano a gente tem as tensões. A gente está trabalhando com o estado plano, então a transformação dessa forma. E se eu tiver um estado plano inicial e eu desejar, na verdade, determinar a tensão, né, em uma outra direção, então eu estou apenas aqui inclinando esse estado plano, né, e eu quero determinar agora quais são as tensões nesse ponto, só que com essa direção, né? Então eu vou ter que utilizar toda uma técnica aqui para poder fazer essa transformação, e está intimamente ligado a essa inclinação, tá? Então o processo consiste basicamente em fazer um corte, né, com exatamente aquela direção que você deseja obter, né? E como a gente trabalhava com um tamanho infinitesimal ali, né? Então a gente vai ter um ΔA aqui, que é a área, né, dessa superfície aqui,
né, da nova direção que eu gostaria, né? Então tá vendo que o x' está normal a essa área que foi realizado o corte, e essas outras duas áreas aqui vão ser decomposições dessa área principal, ok? Sabendo disso, né? Então o ângulo está aqui e é o mesmo ângulo θ lá, obviamente. Sabendo disso, né, eu vou ter como o resultado aqui que as tensões que eu desejo, né, o sigma x', que está na direção de x', e o tal x', y', que seria a tensão cisalhante nesse plano aqui, né, associadas à área, elas vão ser dependentes dessas componentes aqui, do sigma x inicial e do tal x', do tal x, y, assim como do sigma y e do tal xy na outra direção também, ok? A gente sabe que esse corpo aqui está em equilíbrio, né? Então se ele está em equilíbrio, então a somatória de forças desse corpo é nula, né? Então a somatória de forças em x e somatória de forças em y são nulas. Dessa forma, né, para que eu possa descobrir aqui qual é a força, basta multiplicar a tensão pela área, né? Então da mesma forma eu vou fazer com as outras tensões. Com isso eu vou ter as componentes que vão estar ligadas às componentes desse x e y original. Então eu vou decompor essas partes aqui, né? Então eu vou decompor, na verdade eu vou manter essas daqui, vou decompor essas partes aqui de forma que eu obtenha, né, as componentes, né, sigma x' e tal x', y'. Então, fazendo o somatório de forças em x', né, eu vou ter exatamente essa equação total aqui, né, que seria o sigma x' A', que é essa componente aqui, menos o sigma x a delta A, né, cosseno de θ vezes o cosseno de θ. Então ele está fazendo essa componente decomposta no x', né? Depois o sigma xy a cosseno de θ, seno de θ, que seria essa componente aqui decomposta, né, no eixo x', e novamente ele vai fazer a decomposição também de tal xy e de sigma y, todas elas no sentido de x', né? Então quando eu estou fazendo aqui a multiplicação da tensão pela área, né, eu estou obtendo o esforço que ela está fazendo, né, no sentido da tensão. E esse seno, cosseno, né, que estão associados aqui são as decomposições para que a gente veja qual é a contribuição de cada uma no sentido de x', né? Porque eu estou fazendo somatório de forças em x'. Se a gente fizer o rearranjo disso aqui tudo, vamos obter aqui uma equação para obter a tensão normal no sentido de x', do eixo x', né? Como essa equação aqui, que é sigma x mais sigma y sobre 2 mais sigma x menos sigma y sobre 2 cosseno de 2θ mais tal xy seno de 2θ. Como é que a gente chega nesse cosseno de 2θ e seno de 2θ? Basicamente, né, tem que observar quais são as relações trigonométricas que a gente vai poder associar, e a gente vai poder trocar ali por cosseno de 2θ e seno de 2θ, tá? Continuando, então, vamos fazer aqui o somatório de forças em y, né? Quando a gente faz somatório de forças em y', então a gente está nesse sentido aqui. Então a gente vai ter o tal x', y' delta A, que é essa primeira componente que está inteiramente na direção, né? Então o sigma x' aqui não contribui com nada, então ele não entra. Agora a gente tem que decompor todas as outras
componentes, assim como foi decomposto para o primeiro, né? Só que agora no sentido de y'. Então vocês vão ver aqui que vai mudar muito é de seno para cosseno, vai mudar aqui as relações trigonométricas, tá? Então observem isso, e ao final a gente vai conseguir atribuir para tal x' y', que é a tensão cisalhante atuante no plano, nesse plano novo que a gente está determinando, que é menos σx menos σy sobre 2 seno de 2θ mais tal x' cosseno de 2θ. Vocês viram que a gente não conseguiu determinar, né, o σy', né? Então a gente pode determinar basicamente, né, fazendo θ igual a θ mais 90. Na hora que a gente substituir aqui, a gente vai ver que existe uma diferença no sinal aqui, tá? Então vocês vão observar aqui, ó, vai ter uma diferença no sinal. Então vai alterar apenas os sinais ali. Mas também é possível determinar, a gente, em vez de fazer aquele corte, fazendo um outro corte, né, conforme está sendo demonstrado aqui nessa figura inferior aqui, né? Então fazendo outro corte, na qual fica evidente aqui o σy', mas daí a gente não tem aqui disponível o σx', certo? Mas dá para fazer por somatório de forças também, ok? Bom, a ideia aqui é facilitar o trabalho, né? Então a gente tem aqui a transformação de tensão através das fórmulas. Basta a gente saber, na verdade, qual é a relação, né? Então, dos ângulos entre a tensão original, todo o tensor tensão original e o tensor tensão que você deseja obter. Bom, sem mais, eu fico por aqui. Eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Até a próxima. Muito obrigado.